Dólar cai para R$ 5,77. Ibovespa baixa. O dólar caiu para R$ 5,77, menor valor desde novembro, acumulando 12 dias de queda. Investidores consideram as tarifas de Trump mais brandas que o esperado. Apesar da retaliação chinesa com tarifas sobre petróleo e gás americanos, analistas veem a postura de Trump como uma tática de negociação. O Ibovespa opera em baixa. E o Banco Central prevê inflação acima da meta até junho. Preocupada com o aumento dos preços de alimentos, China investiga Google e impõe tarifas. Em resposta às novas tarifas impostas pelos EUA, a China anunciou medidas retaliatórias, incluindo uma investigação antimonopólio contra o Google e novas tarifas sobre importações americanas de carvão, GNL, petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. A investigação contra o Google, iniciada pela Administração Estatal de Regulamentação do Mercado da China, não teve detalhes divulgados. Haddad entrega 25 medidas prioritárias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregará à nova liderança do Congresso 25 medidas prioritárias para a economia. Entre elas estão a regulamentação das Big Techs, reforma da Previdência Militar, limitação de supersalários e nova lei de falências. A entrega visa fortalecer o relacionamento com o parlamento e a imagem do ministro perante o mercado. Alertas de emergência da Defesa Civil. Em dezembro de 2024, a Defesa Civil iniciou envios de alertas de emergência via pop-up para celulares nas regiões Sul e Sudeste, sobre eventos climáticos extremos. Embora a tecnologia Cell Broadcast, utilizada pela Anatel, funcione em smartphones geralmente lançados a partir de 2020, alguns aparelhos mais antigos também recebem os alertas. Aparelhos não registrados ou com histórico de roubo, furto não recebem os alertas. Usuários podem verificar a configuração de alertas. Android. Configurações maior que segurança e emergência maior que alertas de emergência sem fio. iPhone. Ajustes maior que notificações maior que alertas de governo. As operadoras Claro, TIM, Vivo, Algar e Sercontel participam do sistema. Celulares em celas de policiais investigados. Uma força-tarefa encontrou 23 celulares e outros itens proibidos nas celas de policiais civis presos no presídio da Polícia Civil em São Paulo. A ação é desdobramento da investigação sobre o assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritisba, que denunciou policiais por corrupção e lavagem de dinheiro para a facção. STJ anula injúria racial? Mantém simples. Um homem negro foi denunciado por injúria racial em Alagoas. A defesa argumentou que não há racismo reverso. O STJ decidiu que não há racismo reverso, anulando a denúncia por injúria racial, mas permitindo a apuração por injúria simples. Ainda estou aqui. Favorito improvável ao Oscar. Apesar do escândalo envolvendo sua estrela, Carla Sofia Gascon, o filme francês Ainda Estou Aqui se tornou favorito ao Oscar de melhor filme internacional para algumas publicações importantes, como Variety e Entertainment Weekly.
a maioria dos especialistas, porém, ainda aponta Emília Pérez como favorita, devido ao maior número de indicações. 13. O Oscar acontece em 2 de março. STJ. Não há racismo reverso. O STJ decidiu que não há injúria racial contra brancos, rejeitando o conceito de racismo reverso em caso de um homem branco que acusava um negro por injúria racial. Economia decisiva para a reeleição de Lula em 2026. O presidente da Câmara, Hugo Mota, destaca a importância da economia para a reeleição de Lula em 2026, afirmando que a estabilidade econômica é crucial para qualquer projeto político. Ele acredita que os principais polos na próxima eleição serão Lula e Bolsonaro. Embora Tarcísio de Freitas seja cotado para substituir Bolsonaro, Mota ressalta a interdependência entre a situação econômica e o resultado eleitoral. Senado. Definição das comissões. Após a eleição de Davi Alcolumbre para presidente do Senado, líderes partidários negociam a composição das 16 comissões permanentes da Casa, incluindo a definição de quais partidos comandarão cada colegiado e a escolha dos membros. A previsão inicial de funcionamento das comissões para terça-feira, 3, não foi cumprida. Mota. Economia define reeleição de Lula. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirma que a reeleição de Lula em 2026 dependerá da estabilidade econômica, exigindo mudanças nas decisões governamentais. Ele destaca a necessidade de eficiência governamental e preocupação com a responsabilidade fiscal, mostrando preocupação com a reforma da renda sem compensação e apontando um Congresso mais conservador e focado na economia. Mota critica a reforma de renda do governo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, expressou preocupação com a reforma de renda proposta pelo governo Lula, demandando clareza sobre a compensação fiscal para evitar o impacto negativo observado em medidas anteriores. Ele enfatizou a necessidade de responsabilidade fiscal e eficiência, criticando a distância do governo dessa agenda e alertando para a impossibilidade de crescimento econômico em meio ao caos. Brasil lidera transferências de jogadores em 2024. O Brasil liderou o ranking mundial de transferências de jogadores de futebol em 2024, com 2.350 transferências, segundo o relatório da FIFA. Argentina, Reino Unido, França e Nigéria completam o top 5. Tesouro inflação, quarta queda seguida. Taxas de títulos públicos atrelados à inflação recuam pela quarta sessão seguida. Dados decepcionantes do mercado de trabalho americano e expectativas sobre negociações comerciais entre EUA e China influenciam o movimento. Embora tenha havido alta inicial, a divulgação de uma menor abertura de postos de trabalho nos EUA reverteu a tendência. Um telefonema futuro entre Trump e Xi Jinping aumenta as esperanças de um acordo comercial. Trump envia imigrantes a Guantánamo. O governo Trump iniciará o transporte de imigrantes para a base naval de Guantánamo. A Casa Branca confirmou o envio, justificando com a necessidade de deter imigrantes considerados perigosos.
Cerca de 30 mil leitos serão disponibilizados em Guantánamo. E militares já estão na base preparando a infraestrutura para receber os migrantes. Tiroteio na Suécia. 10 mortos. Um tiroteio em uma escola de educação para adultos em Örebro, Suécia, deixou pelo menos 10 mortos. O atirador, possivelmente entre os feridos, ainda não teve sua identidade revelada. A polícia investiga os crimes de tentativa de homicídio, incêndio criminoso e uso de arma de fogo. O primeiro-ministro sueco expressou sua dor e solidariedade às vítimas. Testemunhas relataram correria e disparos. A escola fica em um campus que também abriga escolas para crianças. Mas não há informações sobre vítimas entre elas.